6h16, de volta com o Manhã no Ar. Fica atento ao horário para não perder o seu compromisso do dia. E olha só, no Dia das Mães, uma mulher foi esfaqueada pelo ex-marido quando ela tentava visitar as filhas. Diego foi preso em flagrante por tentativa de homicídio. O triste caso de Cristina Gonçalves Martins, de 24 anos, e Diego de Marques Arcos, de 28. Os dois mantiveram um relacionamento durante quase 9 anos e depois disso ela desistiu desse relacionamento e foi morar com uma outra pessoa. Isso aconteceu em dezembro de 2017 e quase 6 meses depois ela volta para casa para ver as filhas de 2, 5 e 6 anos. Ela foi lá na casa onde elas estavam junto com o pai, no Conjunto Mundo Novo, na Cidade Nova, por volta das 2 horas da tarde. E por lá estava acontecendo um churrasco. Segundo a delegada, esse próprio pai estava fazendo churrasco para a mãe dele. E durante essa situação, houve a discussão. Uma tragédia com alienação parental, porque não se pode, em nenhum momento, tirar o convívio dos filhos com os pais. E ele tentou isso no momento do almoço, que ela foi lá humildemente para ver as filhas no Dia das Mães. E eu imagino que essas meninas estavam querendo ver sua mãe, porque tanto comercial, as escolas falando Dia das Mães, eu fico imaginando o coraçãozinho delas, a alegria ao ver que a mãe foi vê-las. E ao mesmo tempo, um pai agressivo, com uma faca na mão, a qual estava fazendo churrasco para a mãe dele, que eu acredito que nem a mãe dele ficou satisfeita com o resultado, ele pega e começa a esfaquear essa mulher. Primeiro, ele esmurra muito o rosto dela a ponto de fraturar a face dessa vítima. E depois ele começa a dar facadas tanto na face, pega no lábio, na orelha, no peito e no final, acho que é o momento que ela tentou fugir, a faca ficou cravada nas costas dela e foi tirada pelos médicos. Isso foi um caso muito trágico, foi na frente das meninas, algo que não merece ser revisto nem repetido. Ele está indiciado, indo para a audiência de custódia e acredito que ele descerá à cadeia pública pelo crime de tentativa de homicídio. Não tem passagem nenhuma ele até o momento, mas nem por isso não deixa de mostrar a periculosidade e a violência que esse homem tem. Ele tratou aquela mulher de uma maneira tão grave a ponto que ele não estava ligando de matá-la e ela está na UTI do hospital e nós estamos torcendo aqui por ela, porque ela viva e conte a história para ser modelo para outras mulheres, para lutarem sempre contra a violência doméstica. Bem, em relação ao que ele disse aqui na delegacia. O que ele disse que realmente ela já chegou xingando ele, aí ele perdeu a paciência, por isso que ele agrediu. Mas a maneira como ele agrediu, mesmo que fosse somente xingamentos e humilhações, não está de acordo com o que ele fez com ela. Ele desfigurou ela com facas, a ponto que se deixasse mais um pouco ele mataria. É que o vizinho veio e socorreu essa moça. Se não tivesse esse socorro imediato, acredito que ela estaria em óbito hoje. E agora vamos falar sobre a fuga do CDPM-2. Apesar das medidas adotadas pelo Estado, nenhuma delas tem sido eficaz para conter a crise no sistema penitenciário. Para o governador Amazonino Mendes, pessoas de dentro do centro de detenção teriam facilitado a fuga no último sábado. Esse vídeo que a TV A Crítica teve acesso teria sido feito da muralha do CDPM-2. O barulho das ferramentas viria de dentro das celas. A gravação, produzida provavelmente por policiais militares que cuidam da segurança do presídio, teria sido apresentada à direção da unidade prisional como indício de que os detentos cavavam um túnel para fugir. A Secretaria de Administração Penitenciária ignorou os avisos e a fuga aconteceu realmente. O buraco tinha 2 metros de profundidade por 5 de comprimento, o bastante para permitir que 35 presos escapassem. Para todas as denúncias que foram feitas através de vídeos ou áudios, o coronel Cleitman, que é o secretário da SEAP, está passando para a nossa inteligência, e o que está sendo detectado está abrindo procedimento. Uma entrevista estava marcada com o secretário Cleitman Coelho para falar sobre o assunto, mas ele desmarcou de última hora. A fragilidade do sistema penitenciário do Amazonas não é de hoje. Em dezembro de 2016,
Esta carta, escrita por detentos do complexo penitenciário Anísio Jobim, também chegou ao conhecimento das autoridades. Em 3 páginas, escritas à mão, os internos pediam transferência porque estavam jurados de morte. Nenhuma providência foi tomada. Em 1º de janeiro, estourou o maior massacre cometido por presos ocorrido em um presídio. 56 mortos só no Compage, entre eles 2 dos autores da carta. No dia seguinte, mais mortes, dessa vez na unidade prisional do Puraquequara. Além das mortes, ocorreu também a maior fuga do sistema. 225 presidiários conseguiram fugir. 58 ainda não foram encontrados. O último a ser recapturado foi José de Arimateia, acusado de ser um dos líderes do massacre. Ele estava escondido em um sítio no interior do estado de Roraima. Na época, para contornar a crise do sistema prisional, os órgãos de segurança criaram um gabinete. O titular da Secretaria de Administração Penitenciária foi substituído. Realizaram revistas, trouxeram a Força Nacional, restringiram a entrada ao ramal que dá acesso aos presídios. Para proteger os presos ameaçados, transferiram esses internos para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, que já estava desativada. Resultado, mais mortes e fugas sucessivas. A solução encontrada para contornar o problema foi transferir os presos da cadeia pública para o Centro de Detenção Provisória Masculino 2, que estava em construção. A obra apresentava problemas de estrutura e de segurança, de acordo com uma vistoria feita pelo Ministério Público e pelo Conselho Estadual de Direitos Humanos e outros órgãos. Mesmo assim, os presos da cadeia pública e de outras unidades foram alojados no CDPM-2 enquanto a construção era feita. Recomendamos o aumento do efetivo de policiais militares que iria ficar lotado no local para que pudesse prover a segurança, melhoras na estrutura das guaritas para os policiais que ficavam lá na muralha fazendo essa segurança também, o reforço da iluminação externa da muralha. São algumas das recomendações que nós fizemos já com base em algumas reivindicações que nós recebemos dos próprios policiais que compunham o efetivo que apontou essas dificuldades. A senhora tem conhecimento se essas adequações ou essas orientações foram cumpridas? Bom, eu solicitei da secretária do Conselho para que informasse se nós havíamos tido resposta oficial de algum desses órgãos e nós não consta, não que não tenham sido feitas as adequações, mas não houve uma resposta oficial dizendo fizemos tais e tais adequações. O presídio modelo foi inaugurado em setembro do ano passado. Devido às readequações, o prédio custou 24 milhões de reais, 2 milhões a mais do que o previsto. O centro prometia ser o mais seguro do sistema, equipado com sistema de segurança e capacidade até para receber presos especiais. Mesmo com a inauguração do CDPM-2 e com a adoção das medidas para contornar a crise no sistema, as fugas continuaram ocorrendo. A Força Nacional consegue proteger a entrada do ramal, mas não impediu que um grupo tentasse explodir o muro do CDPM-2. No Compage, a escavação de um túnel foi descoberta e na mesma revista foram encontradas armas, munições e ferramentas nas celas. Só não foi descoberto como o material entrou no complexo. No interior do estado, as delegacias também são usadas como presídios e por lá a situação é ainda pior. Nas celas ficam presos condenados e provisórios. Em cidades como Canutama, os presos se rebelaram contra a superlotação. As fugas também são frequentes em Coari e Manacapuru. Aqui em Manaus, no fim do mês de abril, a realização das rondas em volta dos presídios foi a última medida adotada para prevenir as fugas. Na prática, policiais militares, agentes da inteligência e oficiais do Canil devem fazer o policiamento no entorno das unidades que ficam no ramal do quilômetro 8 da BR-174. Mas na madrugada desse sábado, 35 internos conseguiram escapar do CDPM-2. A equipe do Canil, que estava de serviço no dia, fez a intervenção, teve inclusive troca de tiros, que foi relatada pelos policiais, e fez a contenção a contento. 2 dias depois da fuga,
Com todo o sistema de segurança mobilizado, nenhum fugitivo foi capturado. O sistema de segurança está sendo testado e nós vamos dar o combate a contento. Tanto que todas as nossas forças estão em campo. Desde o início da fuga até agora, nós estamos com equipes, através tanto do DENARC, quanto do FERA, da ROCAM, da Força Tática, e a própria Secretaria de Operações, a Secretaria de Segurança e CA, estamos em campo para que tenha a captura mais rápida desse pessoal. Para o governador, houve colaboração de agentes para facilitar a fuga e haverá demissões. Vou suspender e demitir muita gente. E a grande questão é sempre essa: como é que eu vou substituir? Como é que eu vou fazer? Eu vou ter que lançar a mão da CLT, selecionar pessoas. Como é que eu vou selecionar? É um trabalho altamente técnico, que não foi preparado, não se preparou. O pessoal que está lá está idoso, tudo indica sujeito a corrupção, corrompido. Não se faria uma fuga dessa sem conluio interno. Foi a primeira coisa que eu entendi e mandei abrir o inquérito. E o Jornal A Crítica de hoje destaca: fugitivos compõem elite de facção, diz Polícia Federal. Documentos da PF vinculam os 35 presos que fugiram do presídio estadual no fim de semana à facção carioca e prevêem guerra pelo comando do tráfico no estado se autoridades não agirem já. Para ler essa e outras reportagens completas, é só baixar o aplicativo A Crítica Digital no seu celular ou tablet. Cadastrando-se, você ganha um mês de assinatura grátis. O aplicativo está disponível para os sistemas Android e iOS. E agora a gente vai ao vivo para a Rádio FM O Dia conversar com o Cleiton Pascarelli, que também está repercutindo esse assunto por lá. Olá, Cleiton, muito bom dia para você. Bom dia, Adriane. A gente falou ontem aqui sobre quem são essas pessoas que estão na rua, né? Quem são esses fugitivos. E eles lideram facções criminosas. A princípio, todo mundo estava ali na FDN. Aconteceu alguma briga interna, algum racha dentro da facção? Porque agora a preocupação da Polícia Federal é que haja uma briga por territórios fora da cadeia. Exato. Na verdade, eles administravam ali a facção estadual, né, essa organização criminosa estadual, intitulada Família do Norte, e tinha dois líderes, Zé Roberto da Compensa e Gelson Carnaúba. Como eles agiam? Gelson Carnaúba sempre foi a mente, né? Sempre foi quem pensava, quem elaborava. E o Zé Roberto sempre foi aquele mais próximo da comunidade, aquele que fala com todo mundo, aquele que agita, aquele falastrão, né? E por isso ele acabava tendo uma liderança, porque ele impunha, né, isso através das palavras. Então tinha a mente e o executor na facção. O Gelson Carnaúba, logo que foi preso e foi para um presídio federal pela primeira vez alguns anos atrás, teve contato com membros de uma facção, de uma organização do estado do Rio de Janeiro. E foi quando eles passaram a perceber que aquela organização criminosa estadual, FDN, podia se tornar uma grande empresa, uma grande organização. E por isso criaram um estatuto, começaram a trabalhar de forma mais organizada. Bom para o tráfico, péssimo para a sociedade e péssimo para o Estado, porque eles passaram a trabalhar com uma certa organização. E sempre lutaram pelo comando do tráfico de drogas com outras facções, como, por exemplo, organizações que vinham de São Paulo, como o PCC, o primeiro comando da capital. A partir disso, eles passaram a perceber ali, né, que poderiam se desmembrar. Gelson Carnaúba, que tinha maior liderança, né, inclusive muitos desses presos que fugiram agora entre os 35, respondem, né, têm a liderança de Gelson Carnaúba, são dissidentes da Família do Norte. E é por isso que membros da segurança pública, inclusive da Polícia Federal, estão preocupados. Por quê? Qual o objetivo? A maioria dos líderes desse braço da facção, desse braço da organização criminosa, estava preso. Temos aí, por exemplo, além de Gelson Carnaúba, que está em presídio federal, o famoso Alan Cartimário, que é conhecido como Nanico, tem também um outro traficante conhecido como Roque. Ambos estão
num presídio federal, estão presos, estão detidos, distantes. Então, essa parte da organização estava sem uma liderança mais firme, mais atuante aqui. Então, precisavam fazer algo. E é bom lembrar que o jornal A Crítica, inclusive, denunciou em 18 de setembro do ano passado uma tentativa de fuga ainda no CDPM, ali no Centro de Detenção Provisória, porque a segurança naquela região é muito frágil. E nós sempre batemos nessa tecla. A segurança no perímetro dos presídios é muito frágil. Então, a facção vinha com o tempo tentando liberar, tentando tirar esses líderes de dentro do presídio da pior forma possível, né? Tentando explodir o muro do presídio, tentando cavar outros túneis. Outros 4 túneis já tinham sido identificados pelo sistema de inteligência do estado do Amazonas e foram sanados, né? Foram impedidos antes que acontecesse uma fuga em massa. Então, nada mais é do que uma briga pelo tráfico, pelo comando do tráfico. Afinal de contas, quem tem o comando de maior área, né? Quem consegue mapear uma maior quantidade de bairros, de comunidades, não só na capital, mas também no interior, domina o tráfico e fatura mais. E, Cleiton, essa não é a primeira tentativa de desmembrar a FDN, né? Recentemente teve os espartanos, que foram praticamente todos executados, né? Os 300, que aí foram quase todos executados fora da cadeia. Teve aquele grande massacre lá no Compagem, que quase todos ali eram do PCC, né? Que era a facção rival. Agora, recentemente, a gente viu algumas pichações em algumas partes das cidades com ADA, Amigos dos Amigos, que também seria uma outra facção criminosa. E agora essa fuga que deixa muita gente de alta periculosidade na rua, porque esses 35 foram escolhidos a dedo. Não foi qualquer pessoa que fugiu, não foi necessariamente por ala, por cela, por bloco da penitenciária. Foram escolhidos. Foram os mais perigosos. Quase todos a gente mostrou aqui na TV A Crítica no momento em que a polícia conseguiu fazer a captura. E agora todas essas pessoas estão em liberdade e a polícia está tentando recapturar todo mundo. E é importante que a população participe desse processo, né? Exatamente, importantíssimo. Eu falei ainda agora há pouco aqui na rádio que as pessoas precisam denunciar qualquer informação que se tenha sobre os 35 fugitivos, né? E as fotos deles estão estampadas aí no jornal de ontem, do jornal A Crítica, no portal A Crítica, quem acessar vai ter acesso, nas redes sociais, em vários cantos, para que as pessoas tenham acesso às fotografias deles e possam denunciar. Porque a gente precisa entender o seguinte, a Polícia Federal, inclusive, alerta, o delegado Caio Avanço, que é da Delegacia de Entorpecente da Polícia Federal, ele faz um alerta de que, caso não se consiga prender novamente esses traficantes, na verdade todos esses criminosos, né, porque eles também são homicidas, latrocidas, são estupradores também, alguns deles. Então, se não conseguir prendê-los, o Manaus pode viver uma nova carnificina, né? Traficante matando traficante, e o pior de tudo é quando o cidadão fica no meio dessa guerra do tráfico e pode também morrer bastante. Então, é por isso que é importantíssimo que a sociedade participe disso e que a sociedade denuncie para que a polícia consiga encontrá-los. Agora, bem assumiu ontem, você viu aí na reportagem que foi ao ar na TV A Crítica, aí no Manhã no Ar, assumiu ontem o governador Amazonino Mendes da possibilidade de facilitação da fuga deles. E digo mais, a fuga provavelmente tenha acontecido ali no início da noite de sexta-feira. Então, da noite de sexta-feira até a identificação da fuga por volta de 8h30 da manhã do sábado, foi tempo suficiente para eles fugirem e se distanciarem de Manaus. Dificilmente eles estejam agora aqui pelas redondezas de Manaus, porque eles precisam se esconder. E aos poucos, com certeza, eles deverão aparecer. Agora, todo o sistema de segurança pública, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, o Exército, Polícia Rodoviária Federal, estão trabalhando em função de capturá-los. Só que no mundo do crime, ser capturado novamente pela polícia é um sinônimo de fraqueza. Então, eles vão ser bem resistentes, Adriane. Ok, Cleiton, muito obrigada pela participação. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar. Voltamos a conversar daqui a pouco. Até já. Até mais.
E um sargento da Polícia Militar lotado em Manacapuru foi baleado durante uma tentativa de assalto na zona norte de Manaus. Já na zona centro-sul, um enfermeiro foi morto a facadas dentro de casa. Quem tem os detalhes sobre esses casos é o repórter Danilo Alves, que já está ao vivo. Oi, Danilo, muito bom dia para você. No primeiro caso, qual o estado de saúde do policial? Oi, Adriane, muito bom dia para você, boa terça-feira. Bom, segundo a própria Polícia Militar que enviou uma nota para a gente, o PM se encontra em situação estável. Ele fez uma cirurgia durante a madrugada para retirada da bala que ficou alojada na barriga dele e o outro ferimento, no caso, um tiro na mão direita, atravessou, o osso dele e ele também fez aí uma cirurgia para fazer o curativo desses dois ferimentos. Tudo aconteceu na frente da casa desse policial militar e, de acordo com a Polícia Civil, que também começou a investigar esse caso, ele tem relação com a fuga do que aconteceu aí no último sábado. Eu vou explicar para você. Segundo a própria policial militar, que é lotado em Manacapuru, ele estava na frente de casa, por volta das 7h40, quando foi abordado por dois homens. Segundo a Polícia Civil, um desses homens é identificado como Neguinho. O Neguinho é braço direito, pistoleiro de uma das pessoas que ficou no caso, lá dentro da prisão, no Centro de Detenção Provisória Masculino 2 e que também, segundo a PM e a Polícia Civil, é um dos líderes das facções criminosas dissidentes aqui do estado. É Francinaldo dos Santos Silva, conhecido como Cinta Larga. O Cinta Larga, segundo a Polícia Civil, começou a demandar algumas tipo de execuções e principalmente assaltos na zona norte de Manaus, que é o local onde ele comanda de dentro da prisão, segundo a própria Polícia Militar. Então, de acordo com ele, esse Neguinho foi até as ruas do bairro Nossa Senhora, na verdade, Riacho Doce 2, e começou a realizar essa série de crimes. Inclusive, minutos antes do policial militar de Manacapuru ser abordado por esses dois suspeitos, um outro policial militar também foi abordado, mas também reagiu ao assalto e conseguiu fugir dessa vez. Só que quando os dois motoqueiros, no caso, um deles, o Neguinho, chegou na rua Santa Isabel, o policial militar estava mexendo no telefone. Ele foi abordado por essa dupla de motoqueiros e quando percebeu essa situação, jogou o celular para cima e tentou ali se esconder. Em seguida, ele sacou a arma e começou a atirar nos bandidos. Para revidar, os bandidos também atiraram, acertaram aqui a mão, como eu disse, do PM e o abdômen. E depois o PM também conseguiu atingir ali uma região do bandido que os dois conseguiram fugir. O PM foi para o hospital e agora está em situação estável. A polícia está na caçada do Neguinho e desse outro homem que até o momento não foi identificado. Tá certo, Danilo. Muito obrigada pelas informações. Até daqui a pouco. E a Polícia Civil apresentou ontem Rafael Sampaio. Ele confessou que matou o empresário no conjunto Manoa durante um assalto. Rafael disse que o crime foi premeditado e alegou que o tiro foi acidental. Um adolescente de 17 anos também foi apreendido por participação no crime. A confusão aconteceu durante a apresentação de Rafael Sampaio França, de 21 anos. Ele e um adolescente de 17 anos confessaram ter assassinado o empresário Diogo Gonzaga da Silva. Ele tinha 34 anos e era dono de vários estabelecimentos comerciais e restaurantes no conjunto Manoa. No dia 1º de abril, ele foi abordado na frente de casa e assassinado com um tiro. Segundo a polícia, os dois assassinos se conheceram um mês antes do crime. De acordo com a investigação da Polícia Civil, na verdade, Rafael e o adolescente planejaram esse crime. O menor de idade ia nos estabelecimentos que Diogo era dono para perceber a movimentação de funcionários e do próprio proprietário. Ele descobriu que todas as noites esses funcionários pegavam o rendimento dos estabelecimentos e levavam o dinheiro até a casa de Diogo. Na noite do crime, os dois infratores foram até a residência dele, abordaram um funcionário que estava com dinheiro e em seguida Diogo atendeu a porta. Houve uma confusão, ele reagiu ao assalto e a arma do crime caiu. Em seguida, Rafael atingiu o Diogo e ele morreu na hora.
Depois disso, eles conseguiram fugir. Conseguiram levar uma quantia de R$ 1.600. E a partir desse crime, a gente começou a trabalhar em cima desses dois infratores, né? Descobrimos que um era menor de idade, né? Ele foi ouvido por um crime do artigo 157 e o maior, Rafael, foi preso em Manicoré na última sexta-feira. E logo após o fato, pelo motivo de ter dado uma repercussão, das vítimas terem segurado, ele acabou fugindo com medo e usando o dinheiro, inclusive proveniente do crime, para viajar. Durante a apresentação de Rafael na delegacia, ele disse que estava arrependido e pediu perdão à família. Eu lamento pelo que eu fiz, só isso mesmo. Não queria fazer isso com ele, não. Foi acidente acontece. O pai de Diogo disse que não aceita o perdão de Rafael e vai procurar a justiça para que ele fique preso por um bom tempo. Então eu fico mais tranquilo de a polícia ter feito a parte deles. Espero que a justiça agora, né, faça a parte deles também. Mantenham um crápula desse, que isso não pode ser considerado como um cidadão. É um crápula, para mim é um verme, não vale nada. Não? Uma pessoa dessa que tira a vida de um trabalhador, de um homem honesto, de um homem de Deus, de um homem que sempre ajudou a todos. Olha para mim! E o homem é preso no aeroporto Eduardo Gomes ao tentar embarcar para São Paulo com 10 quilos de maconha na mala. O Danilo Alves está ao vivo e tem os detalhes desse assunto. Oi, Danilo, como foi que a polícia chegou até o suspeito? Conta pra gente. Adriane, uma fiscalização feita pela própria Polícia Federal no posto recebeu a denúncia de que um homem de 26 anos estaria viajando para Campinas, em São Paulo, com uma certa quantia de drogas. Foi então que durante essa fiscalização de rotina, eles viram que havia um homem suspeito e foram abordá-lo. Em seguida, eles pediram, levaram ele para a sala especial da Polícia Federal e pediram para que ele retirasse a mala dali e visse o que tinha dentro. Eles encontraram 8 pacotes de droga, embaladas dentro de pacotes plásticos e dentro dessa mala num fundo falso. Esses 8 pacotes totalizavam 10 quilos de entorpecentes, no caso maconha, tipo skunk. Esse material seria levado para Campinas. Ele disse depois, durante o depoimento na Superintendência da Polícia Federal, que receberia a quantia de R$ 2.000 para realizar esse transporte. Bom, como a gente sabe, que durante essas fiscalizações e o tráfico de drogas, quando há por meio viário, é de responsabilidade da Polícia Federal, o suspeito permanece detido lá no Dom Pedro, na Superintendência, e agora deve responder mais uma vez uma mula pelo crime do tráfico de drogas. Adriane Diniz. Danilo, muito obrigada pelas informações. E se você começou a acompanhar o Manhã Agora, são 6 horas e 43 minutos, nós preparamos um resumo das principais notícias até aqui. Confira. Nenhuma medida adotada para conter a crise no sistema penitenciário tem sido eficaz. Servidores públicos são suspeitos de facilitarem a fuga no último sábado. Mais de 200 quilos de carne clandestina foram apreendidos em Parintins. A suspeita é que os animais foram furtados de uma fazenda no município. Homem é preso pelo latrocínio de um empresário no Manoa. Na delegacia, ele confessou o crime e alegou que o tiro foi acidental. E o assunto agora é implante dentário. Para tirar as dúvidas sobre o assunto, a gente recebe mais uma vez aqui no Manhã no Ar o cirurgião dentista Jorge Gonçalves, especialista no assunto. Muito bom dia. Bom dia, Adriane, e bom dia ao público que está em casa. Vamos falar de uma coisa que interessa muita gente. Qual é a diferença entre preço e valor do implante? Bom, Adriane, isso é um tema muito importante para a sociedade. É importante que as pessoas saibam a diferença entre o preço e o valor do implante dental e assim também como outros tratamentos estéticos, cirurgia plásticas, enfim. O preço, basicamente, é o investimento monetário que o paciente vai fazer, É o dispêndio de dinheiro que ele vai ter que investir. Por outro lado, o valor do implante dental e dos procedimentos estéticos são os benefícios que esse paciente vai receber. O benefício estético, o benefício funcional, que envolve a oclusão, a potência mastigatória do implante. Esse valor estético e esse valor funcional é uma soma que vai resultar num outro benefício, que é o benefício psicológico, que é a autoestima e a qualidade de vida desse paciente. Então, a gente, quando vai falar para o paciente que ele tem que pesquisar,
O preço é muito importante, mas tão importante ou mais importante que o preço do implante são os valores do implante dental. É aquilo que o paciente vai receber, os benefícios. Às vezes o paciente se aventura em busca de realizar um sonho, mas ele se aventura norteado somente pelo preço. E às vezes pode custar caro, pagando até com a própria vida. E é o que a gente costuma falar aqui sobre a questão de qualidade de vida, né? O ganho que você tem quando você consegue sorrir à vontade, se alimentar de uma forma normal, sem passar constrangimentos públicos, esse tipo de situação, né? Sim, é um tratamento que ele envolve um alto valor, né? O implante dental, ele traz consigo um grande valor, que são esses benefícios para o paciente. Então, o paciente tem que pesquisar também esses valores no tratamento. É importante o preço? É importante. Não estou dizendo aqui que o maior preço tem mais qualidade, mas o preço muito baixo, por si só, não gera tanta qualidade. Agora, quais são os problemas mais comuns no tratamento de implante? Os problemas mais comuns que a gente recebe na clínica são os problemas de insatisfação, exatamente por isso. O paciente ele faz o investimento baseado somente no custo, no preço, então ele não recebe todos aqueles benefícios que ele poderia receber do tratamento de implante. Então gera para ele uma grande insatisfação. Esse sim é o maior problema. E tirar esse paciente de um quadro de insatisfação significa refazer todo um trabalho. Daí o paciente já investiu e vai ter que investir de novo. Por isso que é importante o paciente pesquisar a qualidade do profissional, a estrutura do profissional, pesquisar também esses valores, esses benefícios, não somente o preço. Muito obrigada, Jorge, por sua visita aqui no Manhã no Ar, mais uma vez, por trazer esclarecimentos. Aqui embaixo tem os números, os contatos da Clínica Referência Odontológica, para você que está acompanhando o Manhã no Ar. Eu que agradeço, bom dia. Olha só, agora a gente vai para a nossa interação com a Rádio FM O Dia, conversar ao vivo com o Cleiton Pascarelli mais uma vez. Olá, Cleiton. Ação aí liberada. Oi, o Cleiton já está por aí para falar com a gente? Vamos restabelecer. A gente vai já conversar com o Cleiton, ele está ao vivo por lá. Agora sim, oi, Cleiton. Bom dia, de novo. Bom dia, que o Cleiton também está ao vivo, né, com o programa aí na FM O Dia. Ainda há pouco a gente falou sobre a questão de presos que fugiram e agora tem um preso que está em regime de prisão domiciliar que está gerando bastante polêmica, que é o ex-governador do estado, José Mello. Ele continua preso e continua recebendo a pensão de mais de R$12 mil. R$12.500, Adriane. Pois é, o Ministério Público agora está contestando essa aposentadoria, porque em 2011 a própria Assembleia Legislativa do Estado revogou um artigo da Constituição Estadual, mais precisamente o artigo 278, que previa, até 2011, uma aposentadoria vitalícia a ex-governadores. Pois bem, o que o Ministério Público está contestando é que esse artigo 278 foi levado em consideração para que a Procuradoria-Geral do Estado desse um aval durante um processo administrativo para conceder essa aposentadoria ao ex-governador José Mello. O Ministério Público quer saber por que foi dada essa aposentadoria se o artigo é contestado. Vale lembrar que a Ordem dos Advogados do Brasil chegou a contestar também, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, essas aposentadorias como um todo, que acontece no Brasil inteiro, tá? Só que aqui no estado do Amazonas não foi adiante essa questão por conta da revogação pela Assembleia Legislativa em 2011 desse artigo. Agora, o Ministério Público está contestando também as aposentadorias feitas a José Mello, de quando ele foi deputado estadual entre os anos de 2003 e 2007 e quando ele foi deputado federal entre 1995 e 2003. Ela enviou uma portaria, um comunicado à Assembleia Legislativa e à Câmara dos Deputados em Brasília para questionar isso. Cleiton, o trabalhador comum, né, trabalha a vida toda, quando se aposenta, tem uma redução drástica do valor de sua aposentadoria. E, nesse caso, é até uma situação constrangedora você
falar de uma pensão dessa forma para alguém que está preso, alguém que desonrou o cargo, não fez o que deveria fazer enquanto estava à frente, foi cassado, né? E ainda recebe esse valor que é muito acima da média salarial de um brasileiro. E eu fico sempre me perguntando o que seria da gente não fosse o Ministério Público, né? Porque os políticos sempre encontram as brechas para conseguir os seus benefícios. O Ministério Público veio aí, cortou as asinhas. E o Tribunal Superior Eleitoral abre prazo para doação antecipada às campanhas eleitorais por meio de vaquinhas virtuais. Exatamente. Está aberta então aí a temporada, né, de caça às pessoas que possam doar. Vale lembrar que a mini-reforma eleitoral abre para as doações de pessoas físicas e elas são abertas, né? Essas vaquinhas são abertas no período anterior. Então, a partir de agora, os partidos políticos podem abrir portais na internet para essa arrecadação. O grande negócio é que nem todos os partidos aderiram a isso e não concordam com essa maneira de arrecadar recursos. Para você ter uma ideia, alguns dizem que o custo para controlar essa arrecadação pela internet, pagar um servidor, levar transparência simultânea, como mandam as regras do Tribunal Superior Eleitoral, é um custo que não vale a pena diante do que às vezes é arrecadado. Mas existem partidos que dizem, não, qualquer dinheiro é bem-vindo, nós vamos entrar nessa e já estão se programando para isso. Agora, depende de cada partido realmente analisar essa questão e depende do eleitor, se vai doar ou não e quanto vai doar, né? O que é interessante é que o Tribunal Superior Eleitoral, ao aceitar essa medida, né, essa maneira de doação, criou regras rígidas, inclusive de transparência. Então, os partidos vão arrecadar, mas precisam mostrar simultaneamente na internet quem doou, por que doou, quanto vai ser gasto, enfim. Tudo isso precisa estar descrito. E esse dinheiro, né, que é doado, ele não é para a pessoa, para o candidato específico. Não. É para o partido. E quem vai administrar esse dinheiro é o presidente do partido. Por isso que é uma briga muito grande para decidir quem é o presidente em cada região do país, porque é ele que vai fazer essa distribuição, esse rateio de verba que vai ser arrecadada. Agora, tem um detalhe, Cleiton, muita gente é usado como laranja para lavar dinheiro na doação de campanha. Exato. E aí eles pegam dinheiro ilegal ali, né, e acabam legalizando dessa forma com doação. Quem fornece CPF para isso tem que ficar atento, porque a Justiça Eleitoral só permite que você consiga fazer uma doação de, no máximo, 10% da sua renda anual. Então, se você faz mais do que isso, vai chamar a atenção e você vai ter complicações com a Receita. Exatamente. Então, essa história de que as pessoas encontram formas de burlar a legislação cada vez mais vai sendo minimizada, né? A fiscalização enrijecida e as pessoas se dando mal. Então, a gente precisa que as pessoas ponham a mão na consciência e vejam, querem se enrolar com a justiça? Beleza. Não querem? Então foge. Foge dessa possibilidade. Porque o bicho pode pegar. A bronca é alta. A bronca é alta. Muito obrigada, Cleiton, pela participação. Obrigado Excelente você. dia para você e para os ouvintes da FM Dia. Bom dia e até amanhã. Até lá. E já a gente volta para falar de mais 10 mil vagas para cursos de informática no interior do estado. Tem ainda vaga de emprego e muito mais. Não saia daí, que eu volto em instantes.